Então, o telhado ele serve dessa proteção. E nós precisamos entender que dessa mesma forma a gente precisa ter o compromisso e a perseverança que esse telhado ele representa. O telhado ele representa essa perseverança de resistir ao tempo, às pedras, às coisas que podem vir desarrumar as telhas, as coisas que podem rachar a laje e a água infiltrar e começar a pingar, né? Então a gente precisa estar atento a isso em nossas famílias. E hoje a gente vive muito, vê lares desestruturados, né? Lares que faltam compromisso, faltam renúncia, faltam diálogo, faltam perdão e principalmente a perseverança nesse lar. E tudo isso, toda essa falta, é como se nós estivéssemos jogando pedra no nosso próprio telhado. Sabe? É como se a gente tivesse construído a casa, tá pronto. Construir minha telhado com palha. Qualquer coisa, o fogo, queima tudo. E quando a gente deixa de fazer essas coisas, como bem existe aqui na peça, quando a gente começa a cultivar a mágoa, a discórdia, a maldição com palavras e o vício, é como se nós estivéssemos jogando pedra no nosso sua própria casa. É como se nós estivéssemos jogando pedra sobre o nosso próprio telhado. E isso vai causando pequenos buracos. Quem já teve telha de barro sabe. O gato passa por cima, aí começa a desarrumar, aí cai uma chuva, começa a gotejar, aí cai em cima do armário, o armário já incha. Na laje também acontece isso. Lá em casa começava a chover, começava a pingar um monte de lugar. Meu Deus, aí o armário já enche, aí já começa a perder as coisas, falta vasilha. Aí a gente decidiu, vamos fazer o telhado em cima da laje. O telhado em cima da laje, resolveu. Mas quando dá muita chuva, nem o telhado aguenta direito. Ele racha no cantinho, a água infiltra e começa a pingar de novo. Aí tem o PVC segura, aí pega aquele bucho. Meu Deus do céu, esse negócio não resolve não. Então a gente passa por essas dificuldades em nossas casas, em nossos lares. Mas a gente precisa saber lidar com as rachaduras que são causadas no nosso telhado. E em Efésios 4, a gente vai ver Paulo ali falando sobre a unidade dos crentes, que também é aplicada na nossa casa, em nossa vida. E eu queria, junto com os irmãos, ler aí os versículos 17 ao 24, que vai nos falar assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem todas as obras de impureza. Mas não foi assim que aprendemos a Cristo. Aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Irmãos, Paulo aqui nos ensina sobre a vaidade do entendimento, a nova natureza. Nós somos, se nós de fato dizemos, eu sou crente, eu sirvo a Deus, nós vamos ser uma nova natureza. Você precisa ter novas atitudes. Você precisa ser um homem, uma mulher, um filho diferente. Você não pode mais ser o mesmo. Esqueça as coisas que para trás ficaram. Quando Jesus te chamou para ser transformado, para ser transformada. Jesus não te chamou para permanecer como você está e continuar no caminho que você está. É como se você estivesse atirando pedra sobre o seu próprio lar. Porque cada integrante da família é essencial para a construção do lar. O pai da família ele não vai construir todo o telhado, não. Ele precisa da ajudadora. O filho também precisa participar. Porque quando um desses elementos sai de cena, a casa fica meio que um lado coberto e o outro não. Fica uma porta faltando, outra com porta. Fica um piso quebrado, o outro não. Porque algo falta. E o Senhor é o Deus da família. E Deus, quando instituiu a família, instituiu para que todos vivessem com Ele em harmonia.
para que todos vivessem com Ele em uma casa, em perfeita harmonia. E é por isso que nós precisamos ser libertos desse orgulho, das desculpas, dos desejos da velha natureza, como foi dito aqui, dos vícios, das mágoas, das discórdias, das coisas que fazem com nossa família serem leiloadas. Como assim, Daniel, serem leiloadas? Irmãos, quando nós continuamos vivendo na velha natureza, infelizmente, se um da casa viver na velha natureza, ele dá brecha a Satanás. Infelizmente. Mas é por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Porque só havendo um crente, só baixa a lei, que dê lugar ao Senhor. O Senhor só precisa ter um que dê lugar, que fique com Ele. É o suficiente para o Senhor agir naquela casa. Mas para isso, nós precisamos nos entregar ao Senhor, viver a nova criatura que nós somos. Se de fato nós somos essa nova criatura.